Olá, essa é a nossa primeira devocional do livro de Romanos. Vamos estudar hoje o capítulo 1 de Romanos, de 1 ao 7, dando início com a leitura da palavra. E no capítulo 1, versículo 1 ao 7 diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido, por intermédio dos seus profetas nas sagradas escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito da Santidade pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, que cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo, a todos os amados de Deus, que estáis em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós, outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Pois bem, essa carta de Romanos ela é muito interessante para os dias de hoje, porque hoje vivemos em meio a um mundo que confessa vários tipos de fé, e eu me refiro dentro mesmo do cristianismo, né? Há vários tipos de evangelho diferentes na nossa era, e isso a igreja enfrenta desde a sua origem. Sempre vieram pessoas querendo distorcer o evangelho. Dizer, por exemplo, que você é salvo por meio da fé, né? Através da fé na obra de Jesus Cristo, mas você tem que guardar a lei de Moisés. Então, assim, muito foi-se falado, né, a respeito de tipos, né, de evangelho, distorções do evangelho, falsos evangelhos. E essa carta é muito importante, ela tem esse papel de apresentar o verdadeiro evangelho. Sobretudo, esses versículos que nós lemos é a introdução de Paulo. Paulo escreveu essa carta aos irmãos da igreja de Roma. Esses irmãos não conheciam Paulo pessoalmente, conheciam Paulo de ouvir falar. E essa igreja era muito importante para Paulo, porque é uma igreja que poderia auxiliar Paulo, o financiando para ir para a Espanha, né, na sua cruzada aí de evangelismo, de missão. Então, Paulo queria o apoio desses irmãos, né? Então ele inicia essa introdução falando com os irmãos, né, vários pontos importantes. Então agora vamos aos pontos importantes. No verso 1, onde Paulo diz: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. É muito interessante porque Paulo fala aqui, ele se apresenta como servo de Jesus Cristo, né? Chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, né? Então, assim, é interessante essa palavra separado. Paulo está se apresentando para eles e colocando bastante ênfase no seu papel, foi chamado por Deus, é apóstolo, e ele fala, quando ele fala que ele é separado para o evangelho de Deus, ele está usando aí uma linguagem que os judeus usariam, né? Paulo, que outrora era um perseguidor da igreja, né? Ele era um fariseu assíduo em defender a fé judaica, né? Então, por isso perseguia os cristãos. E aqui, quando ele fala separado, na verdade, ele está remetendo, né, aos fariseus, né, que eram separados, né, veio dos separatistas. E aí, veja bem, ele está dizendo, hoje eu sou separado para o evangelho de Deus, né? Isso é muito interessante, que foi uma virada na vida de Paulo. E aqui ele enfatiza isso. No verso 2 diz assim: o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio de seus profetas nas escrituras sagradas. Irmãos, o que é interessante nesse versículo 2
é que Paulo está dizendo assim, não é uma novidade que eu estou trazendo, não é uma coisa nova que eu estou trazendo. Na verdade, eu estou trazendo algo que os profetas já diziam lá no passado, né? Era algo que já era sabido, né? Era uma promessa. Eu venho falar do cumprimento da promessa, é a continuidade do que os profetas diziam. Não é uma coisa nova. É só o cumprimento, né? Só não no sentido de diminuir, mas é o cumprimento desta promessa. E isso é muito legal, porque ele tá falando que aquilo que ele cria, né, de promessa por parte dos profetas, ele crê que foi cumprido na pessoa de Jesus Cristo, né? Então ele fala aqui no verso 3, com respeito ao seu filho, o qual segundo a carne veio da descendência de Davi. Então ele afirma, né? Ele está reafirmando como fato que Jesus ele veio como descendente de Davi. E foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, nosso Senhor. Então, assim, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. E aqui é muito legal no verso 4, que ele foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade. Quando fala Espírito de Santidade, é muito legal porque o Espírito aqui, na minha Bíblia, ela tá falando com letra minúscula, né? Então, a gente pode interpretar essa parte que fala de Espírito de Santidade de Cristo, uma forma de interpretar é que ele nunca pecou, né? Ele foi santo em todo o tempo que esteve aqui na terra. Então, assim, isso testifica que ele é filho de Deus, porque homem nenhum conseguiria fazer isso, somente o Filho de Deus. E outro ponto que testifica a divindade de Cristo, né, é pela ressurreição dos mortos. Então, assim, ele está trazendo fatos muito importantes, né? Até aqui no verso 4. Então, veja bem, Paulo no verso 1 dá as credenciais dele, que ele é servo, ele é chamado, ele é separado. No verso 2, ele fala que não é uma coisa nova, ele não está trazendo uma novidade, é algo que já, né, os profetas prometeram, é a realização disso, né? E nós vemos aqui no verso 3 que o evangelho é uma boa notícia a respeito, né, de uma pessoa, essa pessoa é Jesus Cristo e ele é filho de Deus. E aí, avançando, né, para o verso 4, a evidência de que Jesus é filho de Deus, porque ele é santo, ele nunca pecou, que ele ressuscitou dentre os mortos. Então, Paulo está trazendo o que é o evangelho, isso é muito importante. No verso 5, nós temos algo muito legal. Por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios. Gente, é muito legal o verso 5, porque ele fala assim, que o evangelho deve ser obedecido por fé, mas por obediência com fé, né? Às vezes a gente acha que basta apenas acreditar que Jesus é o Filho de Deus. Mas não é somente acreditar que Jesus é o Filho de Deus. Nós obedecemos a palavra de Deus porque cremos, né, que Jesus é o Filho de Deus. Esta fé não é uma fé que tem poder em si mesmo. Ela nos impele a obedecer ao Senhor, nos impele a obedecer. Ele foi encarregado de proclamar um evangelho como obediência. Então, a fé que esse evangelho nos dá é uma fé que nos faz agir, né? Portanto, a fé é obedecer o evangelho. Não basta apenas dizer que você acredita. Ela vai despertar em você ações de obediência, né? Então, isso é muito interessante no verso 5. No 6, de cujo número sois também vós, chamado para serdes de Jesus Cristo. Então, agora ele direciona, né, a quem ele está escrevendo esta carta, né, incluindo eles como vocês também confessam essa fé, obedecem essa fé, fazem parte deste número de pessoas que obedecem, né? Então, ele identifica os destinatários da carta como irmãos também. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para ser de santos.
Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo aqui no verso 7, né, ele termina essa introdução, essa apresentação, né, dizendo que ama os irmãos. São irmãos que ele não conhece, são irmãos que é de uma outra igreja, né? Então, ele lança ali o amados, né? E reconhece esses irmãos, né, chamados para ser santos, né? Então, assim, né, nós todos, né, através de Jesus Cristo, nós somos chamados para ser santos, não no sentido completo da palavra, porque nós ainda pecamos. Somos chamados para ser santos porque somos separados para Deus, né? Então não é no sentido amplo da palavra, mas somos separados pelo Senhor, né? Graças ao seu chamado irresistível. Então Paulo termina essa carta falando com esses irmãos, cumprimentando esses irmãos da parte de Deus, é nosso Pai, né? Que coisa maravilhosa, né? Significa que existe uma família que se abrange, né? Além da nossa denominação, além da nossa igreja, né? Além do nosso país. Então, nós temos irmãos que falam diversas línguas, né? Diferentes, japonês, francês, italiano, né? A gente tem diversos irmãos aqui em Minas, irmãos em São Paulo, irmãos no Rio. Então, é uma grande família, né? Que Deus nos fez fazer parte. Aqui, Paulo, ele fala com esse intuito. Pois bem, quero concluir essa devocional com algumas aplicações, né? O que a gente pode ver aqui? Paulo, ele mostra suas credenciais porque haviam notícias distorcidas acerca dele, que ele seria um mercenário, e ali ele está se colocando como servo, escravo, na verdade, né? Assim, ó, esse é o peso da palavra. Ele foi chamado por Deus, ele é apóstolo, é separado, né, para proclamar o evangelho, né? E aí, irmãos, olha que interessante, né? Nós devemos zelar, irmãos, pelaquilo que sabem a nosso respeito, né? Porque o evangelho ele não pode ser afetado, né, por imagens erradas, equivocadas a nosso respeito. Então isso é importante. Depois ele fala que, assim, dá uma notícia excelente sobre, sabe, tudo que prometiam? Então, a realização disso é Jesus Cristo, né? E isso, irmãos, é uma notícia muito boa, que nós devemos nos lembrar todos os dias da nossa vida, né? Que ele fala aqui no verso 2 e 3, e no 4, ele fala, né, de por que Cristo é tão especial, porque ele é santo, ele é poderoso, ele mostrou o seu poder numa vida de santidade, porque ele morreu numa cruz, porque ele ressuscitou dentre os mortos. Então, assim, ele é poderoso, né? Esse é o nosso Deus, e a gente não pode, de forma alguma, viver diferente, como se nós não fizéssemos parte deste corpo forte, que é o corpo de Cristo, né? Então, nós vemos aqui ele expressando a esses irmãos, né, o amor da unidade como igreja, né, que fala que da obediência por meio da fé, ou seja, a transformação na nossa vida, na obediência por meio da fé. Ele fala também que reconhece os irmãos de Roma como uma igreja abençoada, né? Uma igreja bendita, né? Que ele tem vontade de estar com eles, né? Então, assim, ele estende a satisfação a todos os amados de Deus, sabe? Isso é maravilhoso, significa que Deus nos ama. O apóstolo Paulo está dizendo isso, que Deus ama, né? Os que ele chamou, que ele escolheu para salvar. Então, é isso, irmãos. Essa primeira introdução de Paulo ela é maravilhosa. Podemos tirar muito dessa introdução. O vídeo precisou ser rápido, mas você pode colocar aí mais coisas que você conseguiu na leitura, né? Tirar desse ambiente. Então é só uma introdução. Paulo está começando a falar com a igreja de Roma, né? Ele está começando a se apresentar, a mostrar o que é o evangelho. Lembre-se,
O objetivo dessa carta é mostrar o verdadeiro evangelho, né? Então, nós já vimos aí pontos importantíssimos do que é o verdadeiro evangelho. Então, te aguardo na nossa próxima devocional. Deus abençoe, um grande beijo.